Olha, agora a gente vai chamar o Ivo Patarra, ele é jornalista e escritor, está aqui para comentar os acontecimentos do 7 de setembro. Bem-vindo, Ivo. Bem-vindo, obrigado. Tudo de bom. Ivo, a gente acompanhou pela manhã toda aqui, junto com a audiência do My News, os desfiles lá em Brasília, e me chamou muita atenção o fato do presidente ter escolhido para ficar ali ao lado dele no palanque das autoridades o empresário Luciano Hang, ao invés de ter ali do lado o presidente do Supremo, do Congresso, Câmara, Senado. Não, ele estava com esse empresário que está sendo investigado pela justiça por ter defendido o golpe militar em grupos de WhatsApp e também pela suspeita de estar financiando atos antidemocráticos. O que te chamou a atenção no desfile de hoje, Ivo? Veja bem, quer dizer, o primeiro ponto importante é que o Bolsonaro transforma uma comemoração cívica num palanque eleitoral, né? Então ele teve, inclusive o Gabeira fez agora uma observação na Globo News, quer dizer, ele obtém com isso um espaço muito maior proporcionalmente aos seus adversários. E diz o Gabeira, quer dizer, seria interessante que os meios de comunicação dessem espaço também para os adversários do Bolsonaro, que pegou uma carona enorme nesse desfile cívico, né, que deveria ser um desfile cívico e foi transformado num, num acontecimento eleitoral de campanha dele. Agora, tentando ir direto ao ponto, né, quer dizer, o que o Bolsonaro pretende à medida que as pesquisas confirmem que ele e também o Lula chegaram num teto, e esse teto não é favorável a ele, dar o golpe de Estado. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele só não deu o golpe de Estado porque ele não obteve apoio militar e paramilitar para isso. Então, o que, que ele quer com esses atos? Ele quer atrair gente, ele insufla as pessoas a irem para as ruas com o objetivo de mostrar para forças militares e paramilitares que ele tem viabilidade política e que, portanto, o golpe é a saída que ele precisa para manter o poder e para impedir que os comunistas cheguem ao poder, como se o Lula fosse comunista, né? Quer dizer, o Lula foi presidente duas vezes, nos dois mandatos seguintes ele elegeu, ele indicou a presidente e o vice dela duas vezes seguidas e, portanto, teve uma ascendência enorme nos últimos quatro governos e de forma alguma houve qualquer ameaça comunista, muito pelo contrário. Enfim, o próprio Lula diz que os bancos nunca ganharam tanto quanto no tempo dele. Mas o Bolsonaro joga com essa ignorância política da população brasileira, com o desconhecimento, com a desinformação da população brasileira. E deixa claro, quer dizer, hoje, de novo, ele falou que a história pode se repetir, se referindo claramente a um golpe, a uma ditadura militar, né? Diz também, o que está em jogo é a liberdade, né? Mas como está em jogo? Não está em jogo nada. O Lula não é uma ameaça à liberdade, mas ele joga com isso, né? E espera o apoio de forças militares e paramilitares, mas a coisa se complica para ele, eu diria, com a vinda agora, a chegada ao público, ao grande público, das informações sobre os 100 imóveis que o clã Bolsonaro comprou, sendo que boa parte desses imóveis, dessas propriedades, teriam sido pagas com dinheiro vivo. Né? Então, isso é um problema enorme para ele, porque mesmo que politicamente houvesse uma certa empatia, uma certa conformidade de forças militares e paramilitares com o discurso e as posições políticas
do Bolsonaro, é muito difícil você apoiar um golpe de Estado de alguém que é suspeito de corrupção, né? E rachadinha é corrupção, né? E se você for olhar a fundo, quem faz rachadinha rouba dinheiro de gasolina, rouba dinheiro de cota de cópia de Xerox, rouba dinheiro de cota de postagem no correio, rouba dinheiro, eventualmente, de pequenas consultorias, e isso tudo justificaria o dinheiro da compra desses 100 imóveis, que são praticamente uma cidadezinha, né? 100 imóveis É uma coisa comprados. impressionante. Não, e comprados por pessoas que exerciam mandatos parlamentares, né? Se você juntar os 30 anos de mandatos parlamentares do Jair Bolsonaro, 28 como deputado federal e 2 como vereador no Rio, os mandatos parlamentares do filho Carlos dele como vereador no Rio, os mandatos parlamentares do filho Flávio como deputado estadual no Rio e agora como senador, e os 2 mandatos do deputado Eduardo Bolsonaro por São Paulo, são 80 anos de mandatos parlamentares. Ou seja, nós estamos falando de praticamente 1.000 meses. Se os desvios por mês de cada mandato parlamentar for equivalente, é uma hipótese, é claro, né? Ou fossem equivalentes a 100 mil reais, nós teríamos em 1.000 meses de mandatos parlamentares do clã Bolsonaro 100 milhões de reais. E aí fica mais fácil entender como é que se conseguiu comprar 100 imóveis, né? E por que se pagou, pelo menos parte disso, em dinheiro, né? Pois é, E o que precisava ser impressionante escondido, como né? isso... Pois não, pode falar. O que eles estavam querendo esconder para precisar pagar em dinheiro todos esses imóveis, né? Para que essas transações não ficassem registradas no banco, nem em lugar nenhum, né, Ivo? Exatamente a origem desse dinheiro, e sempre com a preocupação de Acho que deu uma subavaliar. travada aqui, o Ivo. Está me É, ouvindo? eu quero. Tá me ouvindo, Ivo? Eu estou. Ah, Tá me... beleza. E sempre com a Sim. preocupação de subavaliar os imóveis na hora da compra e de superavaliar na hora da venda, porque aí você tem uma lavagem de dinheiro sendo feita também, e esse dinheiro passa a ter lastro, ele deixa de ser um dinheiro sujo, né? Captado, ao que parece, principalmente por meio dos salários dos funcionários que eram, dos assessores que eram empregados nesses gabinetes parlamentares e que tinham que devolver até 90% do salário para que se mantivessem nos empregos, né? Então, Ô, isso é Ivo, muito grave e é impressionante como isso tem afetado ainda pouco ele, mas eu acho que vai ser crucial no sentido de impedir que ele obtenha um amparo militar e paramilitar para o golpe de Estado, que seria o plano A dele, né? E só um adendo final, quer dizer, e eu vejo que ele teria muito mais interesse em dar o golpe de Estado agora, antes da eleição, do que após ser derrotado, né? Ficaria difícil você dar um golpe após uma derrota eleitoral. Então, esse momento daqui até a eleição, e hoje é um dia crucial nisso, é fundamental para as pretensões golpistas do presidente da República. tá certo. Ô, Ivo, eu quero mostrar a capa do seu livro 20 anos de corrupção. Olha só. Você colocou aí Lula, Bolsonaro, Temer e Dilma. Me conta um pouco da obra. Eu sei que você já teve aqui no almoço falando sobre isso, mas acho que vale a pena a gente repetir aqui para o pessoal que está acompanhando essa live. A gente está com quase 1.000 pessoas ao vivo. É uma honra ter essa audiência aqui do My News. Se você está acompanhando essa nossa força-tarefa no 7 de setembro, deixa o seu joia. Conta aí do seu livro, Ivo.
Obrigado. Quer dizer, o livro ele retrata. Eu fiz um esforço, né, para resumir em 300 páginas os escândalos políticos que tanto castigaram esse país nos últimos 20 anos. E adotei como critério o envolvimento direto ou indireto do presidente da República. Então, a gente está falando do Bolsonaro, quer dizer, eu trato ali, com referência ao Bolsonaro, das rachadinhas, né, que, principalmente no caso dele, pega ainda o período anterior à presidência da República, mas está nesse período de 20 anos e mostra a estratégia que eles adotaram para desviar dinheiro de assessores empregados nomeados nos gabinetes parlamentares do clã Bolsonaro, né, a partir do próprio Jair Bolsonaro, tanto que o operador do Flávio, que foi tão criticado e investigado ultimamente, ele era um amigo de muito tempo do próprio Jair, né? Quer dizer, ele conheceu o Flávio ainda pequeno. Um outro ponto importante ainda referente ao Jair Bolsonaro é o orçamento secreto, né? Que é uma excrescência que chegou a ser impedido pelo Supremo Tribunal Federal, mas que, impressionante isso, né? O Supremo em seguida aprova e volta e faz valer novamente o orçamento secreto. E é impressionante, quer dizer, nós estamos agora há poucos dias das eleições e os senhores deputados e senadores que teriam todos os motivos para levar ao seu eleitorado os feitos, né, os recursos que eles levam para suas cidades e para suas regiões, é um orçamento secreto, quer dizer, eles não informam para os eleitores, por exemplo, o asfalto que eles estão levando para uma estrada de terra que vai beneficiar esses eleitores nas vésperas das eleições. Quer dizer, qual a lógica disso? Quer dizer, por que o parlamentar vai esconder do eleitor um benefício que ele está levando para esse eleitor? É porque tem coisa suja nisso, é porque tem contrato superfaturado, é porque tem material sobrevalorizado sendo comprado, é porque o orçamento secreto, em última análise, é o mensalão do senhor Bolsonaro. Né? E ao longo dos 4 anos, é possível que, com emendas parlamentares, incluindo ou não as do orçamento secreto, o governo Jair Bolsonaro destine 120 bilhões de reais em emendas parlamentares, e há muito tempo se sabe que os senhores parlamentares se julgam donos dessas emendas, em grande parte dos parlamentares, é claro que não é a totalidade, e desviam esses recursos, inclusive para compras e serviços que só existem no papel. Né? E nesse caso ainda fica muito mais difícil o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos públicos.